Você já ouviu inúmeros relatos inexplicáveis em cemitérios? Encontros assustadores com seres que habitam um mundo paralelo entre o céu, a terra e as profundezas. Há quem diga que esse mundo não existe e que tudo é fruto de uma imaginação fértil. Mas o fato é que simplesmente não compreendemos os mistérios que permeiam a nossa existência na Terra. Os túmulos que eu vou mostrar hoje são reais e as histórias por trás de cada um deles atravessaram gerações. Se tudo não passa de apenas uma grande ilusão, cabe a você decidir. Conheça agora a história por trás dos 10 túmulos mais assustadores do mundo. Desvende todos os mistérios e a verdade te libertará. O cemitério de San Luis existe há quase 3 séculos. Nesse período, um número incontável de pessoas foi sepultado aqui. Portanto, é quase impossível dizer quantas almas habitam esse espaço de terra. A sensação de opressão é frequentemente relatada, mas um túmulo em especial assombra coveiros e visitantes deste cemitério desde 1881. Este é o túmulo de Marie Laveau, uma mulher que em vida foi considerada uma verdadeira bruxa e até hoje é mundialmente conhecida como a rainha do voodoo. Marie nasceu em 1801 e se tornaria a mais temida praticante do voodoo da história de Nova Orleans. Diz a lenda que ela era procurada pelas pessoas mais poderosas da época e conhecia os segredos mais profanos da sociedade. Seu trabalho como cabeleireira era um disfarce para sua verdadeira vocação, a prática do voodoo, com o intuito de causar o mal aos inimigos de seus clientes. Assim, ela ajudava pessoas a enriquecerem e fazia outras pessoas simplesmente sumirem do mapa. Visitar o túmulo de Marie Laveau pode ser uma experiência perturbadora. Seu espírito é constantemente avistado usando um turbante vermelho e branco preso em volta do cabelo e roupas coloridas. Um coveiro afirmou muitos anos atrás ter visto e conversado com o fantasma de Marie Laveau, enquanto caminhava pelas ruas desoladas do cemitério. Ela teria dito que realizaria desejos a quem lhe trouxesse presentes. Desde então, muitos visitantes depositam uma oferenda em seu túmulo e depois desenham a letra X 3 vezes antes de fazerem os mais absurdos pedidos. Existem relatos de pessoas que foram arranhadas, beliscadas ou empurradas ao chão por não levarem suas oferendas. Marie nem sempre é considerada o espírito mais amigável. Diz a lenda que se o desejo for atendido, a pessoa deverá retornar e depositar um objeto pessoal no local de seu túmulo. Se isso não for feito dentro de 7 dias, Marie assombraria o infeliz por toda a eternidade. O cemitério Greyfriars Kirkyard, em Edimburgo, na Escócia, é frequentemente lembrado como um dos locais mais assombrados e assustadores do mundo. Mas o túmulo mais controverso é o de George Mackenzie, um lorde que servia ao regime da época e que em 1679 supervisionou a prisão de mais de 1000 membros de um movimento religioso, conhecido como Covenanters. A prisão Covenanters, como ficou conhecida, seria a última morada de grande parte destes homens, que perderiam a vida com requintes de crueldade. Ao lado desta antiga prisão está o mausoléu e o túmulo de Bloody George Mackenzie, como ele ficou conhecido. Datado de 1691, este mausoléu é considerado um dos monumentos mais carregados do mundo. Tanto que hoje, desde 1990, após inúmeros incidentes, ele se encontra fechado ao público. Mas quem teve a oportunidade de visitar o túmulo, jura ter sentido toda a dor dos homens que perderam a vida nas mãos de Bloody George Mackenzie. Alguns visitantes relataram ter ouvido sons de correntes e lamentos de dor. O espírito de Mackenzie estaria condenado à vingança eterna dos homens que caçou, prendeu e executou. Pesquise as palavras Mackenzie Poltergeist e você saberá do que estou falando. O cemitério da Consolação é a mais antiga necrópole da cidade de São Paulo. E não à toa, foi considerado por muitos como um dos cemitérios mais assombrados do Brasil. Quando se deu o surto de varíola na cidade de São Paulo, em 1858, os corpos ainda estavam sendo enterrados nas igrejas. O presidente da província ordena à Câmara Municipal de São Paulo que proibisse a partir de então as práticas de sepultamento nos templos. Dessa forma, o cemitério da Consolação passaria a receber os primeiros corpos das vítimas desta epidemia, antes mesmo que as obras estivessem totalmente concluídas. Entre milhares de sepulturas assustadoras,
O túmulo da família Matarazzo é de longe o mais assustador. Muitos dizem que o mausoléu possui uma presença sobrenatural constante. Essa lenda surgiu após um dos coveiros do cemitério da Consolação ter desmaiado e ido a óbito no momento do sepultamento de uma das filhas de Ermelino Matarazzo. Desde então, quem visita esse mausoléu garante sentir náuseas e calafrios. O relato mais assustador partiu de um homem que afirmou ter visto o espírito do coveiro cavando sua própria cova ao lado do mausoléu, onde anos antes ele perdera tragicamente a vida. Frequentemente, vândalos invadem o cemitério e acampam em frente ao monumento, tentando provar sua coragem. Uma noite, um destes invasores foi encontrado por um segurança do cemitério desmaiado no local. Quando ele recobrou a consciência, afirmou ao funcionário ter visto dezenas de espíritos lançando maldições e tentando literalmente sufocá-lo. Seja como for, jamais profane um túmulo, pois pode haver consequências. A julgar pelos portões de entrada no cemitério de St. Giles Hill, em Londres, há um mundo verdadeiramente sombrio entre aqueles muros. Construído em meados do século XII, este cemitério sobreviveu a inúmeras guerras, incluindo a Segunda Guerra Mundial, que o destruiu parcialmente. Mas se os túmulos continuam de pé, o mesmo não se pode dizer de inúmeras pessoas que caíram de joelhos ao avistarem coisas inimagináveis acontecerem bem diante de seus olhos. Quem visitou este cemitério garante que quase tudo lá dentro parece ganhar vida em noites escuras. Os túmulos antigos e deteriorados pelo tempo formam um panorama particularmente aterrorizante. Mas o verdadeiro pavor se materializa ao acessar a antiga igreja, construída dentro do cemitério. Nela está localizada a cripta mais assombrada de Londres. Diz a lenda que esta cripta guarda o corpo de uma mulher enterrada como indigente no século XIII. A história afirma que ela teria sido atirada à fogueira a mando da Inquisição, ao ser acusada injustamente da prática de bruxaria. Desde então, uma figura de aparência horrenda, vestida com trajes rasgados, parece buscar vingança pela injustiça sofrida em vida. O espírito dessa mulher errante ficou conhecido como a Bruxa das Chamas. Relatos diversos se multiplicaram ao longo do tempo, e todos guardam uma mórbida semelhança. Um rosto desfigurado com grandes olhos pretos surge com uma expressão rancorosa. Seu único propósito parece ser aterrorizar quem invade sua cripta. Preces não parecem espantar essa alma inquieta, mas a quem acredite que ao visitar o cemitério sem fazer uma oração ao espírito da Bruxa das Chamas, estará sujeito a sentir as mesmas dores que ela sentiu ao ser atirada na fogueira. La Noria é uma cidade mineira localizada no norte do Chile, no árido deserto do Atacama. Fundada devido à descoberta de salitre no deserto, a cidade se tornaria o lar de milhares de pessoas que trabalhavam e moravam no local com suas famílias. Enquanto havia um mercado para o salitre, a cidade prosperava, mas quando os alemães inventaram o salitre sintético, a cidade foi abandonada do dia para a noite. Porém, se engana quem pensa que a cidade esteja realmente vazia. Fundada em 1826, no seu auge, 3.000 pessoas trabalhavam e viviam no local. Embora La Noria tenha sido uma comunidade próspera, aqueles que viviam nela enfrentavam verdadeiras batalhas para sobreviverem. As condições de vida e trabalho eram duras e até mesmo comparadas à escravidão. Devido a todos esses fatores, muitos ocupantes e seus filhos acabaram perdendo suas vidas tragicamente. Talvez por isso La Noria seja considerada um grande cemitério assombrado. Ao andar por La Noria é impossível ignorar as centenas de túmulos abertos. Andar pelo mar de cruzes de madeira é uma experiência assustadora. Vastas quantidades de caixões ficam expostas, revelando as ossadas de homens, mulheres e crianças que jamais saíram da cidade. E entrar neste cemitério não é tarefa para os fracos de coração. A cada passo, há o risco iminente de pisar em ossos humanos que se espalham por quilômetros. A lenda diz que muitas das almas enterradas no cemitério de La Noria despertam confusas com as perturbações em seus túmulos. Conta-se que após o pôr do sol, os mortos se levantam e descem para a antiga cidade. Ao longo do tempo, inúmeros testemunhos de pessoas revelam um cenário quase apocalíptico. Ao cair da noite sobre o assombrado cemitério de La Noria, os espíritos perturbados vagam pelas antigas ruas da cidade como se ainda estivessem vivos.
Os relatos mais assustadores garantem que é possível observar os espíritos de crianças dentro das escolas abandonadas, sentadas entre as ruínas como se estivessem estudando por toda a eternidade. No coração do Vale dos Reis, sob as ardentes areias do Egito, repousava um segredo ancestral, um mistério que permanecia oculto através dos séculos. A tumba KV-62, que era formada por 4 câmaras e um corredor e escadaria de entrada. É menor e bem menos decorada do que outras tumbas reais da época, provavelmente tendo se originado como uma tumba para alguém de fora da família real e que foi adaptada para uso de um faraó às pressas, depois de sua passagem prematura. Este faraó era o lendário faraó Tutancâmon, que pereceu em condições suspeitas aos 17 anos. Sua múmia foi encontrada ao lado de artefatos em ouro, bacias cheias de grãos e uma inscrição egípcia, prometendo que a morte afligiria todo aquele que viesse a perturbar o sono do faraó. Mesmo com seu tom ameaçador, aquele e outros avisos não foram capazes de sanar a cobiça dos saqueadores de tumbas que violaram o descanso de diversas outras múmias. Mas o preço um dia seria cobrado. Foi o arqueólogo Howard Carter quem liderou a expedição ao Vale dos Reis em busca dos artefatos de um faraó. A descoberta seria a glória e a ruína do explorador e de todos aqueles que se envolveram na profanação do túmulo de Tutancâmon. Na época em que a tumba foi descoberta, o empresário Lord Carnarvon, financiador da equipe de Carter, foi um dos primeiros a conhecer o sarcófago. Logo em seguida, Carnarvon teve uma ferida infecciosa provocada pela picada de um mosquito. O estado febril acabou culminando em seu falecimento poucos dias depois. Antes de morrer, ele disse à sua irmã que Tutancâmon o havia convocado. No mesmo dia em que faleceu, seu cachorro foi vítima de um infarte fulminante. A notícia da morte de Lord Carnarvon logo se espalharia, reforçando a crença nas maldições daquela tumba faraônica. Depois do ocorrido, Arthur Mace, integrante da equipe de Carter, morreu repentinamente no mesmo hotel em que Carnarvon passou seus últimos dias. Joel Wolfe, dono das primeiras fotos de Tutancâmon, e Richard Bethel, secretário de Carter, também faleceram em condições inexplicáveis. Nessa mesma funesta coincidência se juntaram a irmã e a mulher de Carnarvon. E se isso não bastasse, ao longo de 6 anos após a profanação da tumba, 35 pessoas ligadas à descoberta da múmia de Tutancâmon perderiam a vida em condições trágicas e misteriosas. Depois desta descoberta, nenhuma grande tumba no Egito foi violada. Será apenas coincidência? Ou a certeza de um castigo faraônico? Uma lápide no cemitério de Salt Lake City intriga seus visitantes há décadas, até se tornar um verdadeiro ponto de peregrinação para os ocultistas, apesar de poucas pessoas saberem de fato quem foi a mulher enterrada naquele túmulo há mais de 50 anos. A lápide não apresenta nada de especial, além de um nome, uma data e um epitáfio. Mas o que está escrito transformaria este túmulo em um dos mais sinistros e assustadores do mundo. Na pedra da lápide está gravado seu nome, Lily Gray, nascida em 6 de junho de 1881 e falecida em 14 de novembro de 1958. Mas a enigmática inscrição no seu túmulo afirma que Lily Gray é a vítima da besta 666. Desde que foi descoberto, o túmulo é alvo de discussões e investigações paranormais. Há quem diga que Lily Gray perdeu a vida em condições misteriosas após ter sido raptada. A inscrição misteriosa teria sido escolhida pelo marido de Lily devido à sua revolta com o crime. Mas outra teoria muito mais sombria afirma que o responsável pelo crime não seria ninguém menos que o próprio Senhor das Profundezas. Ao longo do tempo, diversos visitantes do cemitério de Salt Lake City relataram acontecimentos estranhos ao passar pelo túmulo de Lily Gray. Alguns dos relatos apontam uma sensação de frio intenso e desconforto, mas há quem diga ter visto o próprio capiroto rondando o túmulo com um ar ameaçador. Periodicamente, grupos religiosos promovem cerimônias e orações para a libertação do espírito de Lily Gray, mas nem isso parece afastar o mal supremo das desoladas ruas do antigo cemitério, já que os inexplicáveis encontros sobrenaturais ainda são relatados aos montes.
Em vida, Harry Houdini foi considerado o maior mágico e ilusionista de seu tempo. Mas algo que pouca gente conhecia na época era sua verdadeira obsessão pela vida após a morte. Ao longo de sua passagem, Houdini realizou centenas de experimentos que o colocariam facilmente no túmulo, mas escapou de cada um deles. Porém, em 31 de outubro de 1926, uma simples apendicite o levaria para sua morada final. E aqui é que começa a verdadeira batalha de Houdini. Embora não seja tão visualmente alarmante ou perturbador como algumas outras lápides neste vídeo, o túmulo de Harry Houdini no cemitério Macpella, na cidade de Nova York, é um dos locais de descanso mais profanados e assustadores da história. Um busto de sua cabeça foi colocado no topo da lápide na década de 30. E como ocorre na famosa história da Hidra, o ser mitológico de 9 cabeças que se regeneravam ao longo das décadas, seu busto foi alvo de vandalismo inúmeras vezes. Então, literalmente, dezenas de novas cabeças foram substituindo as cabeças anteriores. Mas o que os vândalos não sabiam era que, junto com as estátuas, eles levavam para casa uma maldição. E assim diversos relatos apontam para eventos trágicos aos ladrões desavisados. Devido à sua obsessão pelo mundo espiritual, muitos visitam seu túmulo e às vezes realizam sessões espíritas na esperança de que Houdini possa de alguma forma se comunicar. Em uma destas sessões, a médium Janet Anderson afirmou ter visto o espírito de Houdini se materializar em sua frente, exigindo para nunca mais ser perturbado novamente. Verdade ou mito, jamais saberemos, pois Janet perdeu a vida sem qualquer motivo aparente apenas 2 dias depois de visitar o túmulo. Neste cemitério tudo é assustador, desde as lápides enterradas precariamente no solo até as histórias perturbadoras sobre as famosas bruxas de Salem. Entre incontáveis lápides existe uma especial que desafia a lógica. A área de superfície desta lápide é relativamente pequena, listando o nome, datas de nascimento e morte, mas e a causa da morte? Dentro do cemitério Hart Street de Salem, Massachusetts, está o local de descanso eterno de Giles Corey. Nascido em 1611, o homem era um fazendeiro na comunidade durante os infames julgamentos das bruxas de Salem. Acusado de praticar bruxaria, Corey foi submetido a um método de tortura denominado pressão. Sob o comando de um xerife e os juízes inquisidores, ele foi deitado sobre um piso rígido, enquanto pedras pesadas eram empilhadas gradativamente em seu corpo. Não bastasse a crueldade deste ato, algo sinistro sobre o castigo de Corey perdura até os dias de hoje, já que as dezenas de relatos atravessariam os séculos. As pessoas presentes na execução de Corey afirmaram que a cada pedra, o executor solicitava que ele confessasse os supostos atos de bruxaria que havia praticado. Ao invés de confessar qualquer coisa, Giles Corey sussurrava quase sem fôlego: mais pedras. E assim, entre diversos túmulos famosos das alegadas bruxas, o túmulo de Giles Corey é o mais visitado em Salem. Até os dias de hoje, muitos visitantes afirmam sentirem dores terríveis nas costas ao passar pelo local. Alguns deles sequer haviam tomado conhecimento do terrível castigo a que Giles Corey havia sido submetido. O cemitério de Graceland é tão bem preservado que à primeira vista não chega a assustar, mas uma história aterrorizante o coloca facilmente entre os mais assombrados do mundo. Algumas lápides têm esculturas do rosto do falecido ou peças de arte clássicas feitas e anexadas a elas. Mas o que você acha de um molde de corpo inteiro esculpido a partir do próprio corpo do falecido? Este é o caso da lápide da jovem Inês Clarke. Há 2 histórias sobre o falecimento de Inês, aos 6 anos. A mais comum é que ela estava em um piquenique com seus pais quando foi atingida por um raio durante uma tempestade repentina. Mas outra versão ainda mais macabra e amplamente aceita pelos historiadores é que ela teria sido trancada do lado de fora da casa da família, como castigo por se recusar a comer os legumes em seu prato. A pobre menina sequer tomou conhecimento quando um forte raio a atingiu em cheio.
Essa segunda versão é sustentada pela dor e o arrependimento dos pais de Inês. Eles investiram todas as economias para transformar o túmulo de sua filha em um verdadeiro memorial. E assim, a estátua em tamanho natural foi colocada sobre a sua lápide e cercada por uma caixa de vidro completa para protegê-la das intempéries. Reza a lenda que em noites tempestuosas, o espírito assustado da jovem Inês Clark se agita pelas ruas molhadas do cemitério. Muitas pessoas afirmam que sua escultura deixa a caixa de vidro até que a tempestade passe. Outros visitantes garantiram ter ouvido um choro triste e persistente ao passar próximo ao túmulo. Excessivamente assustados, muitos visitantes afirmam que estar no cemitério tarde da noite com a neblina espessa e se aproximando foi a experiência mais assustadora que já tiveram. Se você conhece algum cemitério mais assustador, estamos ansiosos para ouvir sua história. E se gostou deste vídeo, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal. A próxima história será ainda mais aterrorizante. Até o próximo vídeo.